Agora eu quero começar a nossa conversa para tratar de finanças públicas e de economia aqui no Estado. Governador, tivemos nesse ano, na lei de orçamento, na diretriz orçamentárias apresentada na Assembleia, uma redução bastante expressiva do déficit que estava previsto, né? Imaginava-se algo em torno de 8 bilhões, que foi o do ano anterior, e caiu para 3,7. É um número muito significativo. Eu lhe pergunto do ponto de vista de trajetória, porque, claro, está todo mundo olhando para o Estado com uma perspectiva de que Minas saia do seu momento mais difícil no caso do pagamento da dívida. Hoje o senhor enxerga que o Estado está se tornando sustentável para zerar esse déficit em algum momento, e pode acontecer, seja na gestão do senhor, seja na gestão de Matheus Simões, a depender do que a política reservar? Guilherme, nós temos melhorado os números constantemente. Apesar da dívida ter crescido, devido aos juros, ao serviço da dívida, eu sempre menciono que antes nós devíamos tipo 20 salários. Como se eu fosse pessoa física, devesse 20 salários. Hoje já caiu para 17. Então a dívida hoje é mais pagável do que era quando nós assumimos. E nós assumimos com um déficit realizado em 2018 de 11 bilhões de reais. Esse déficit foi caindo ano a ano e nos últimos 3 anos nós tivemos praticamente equilíbrio. Mas é uma situação muito frágil ainda devido ao volume que nós temos de pagar para o governo federal. Eu gosto de dizer que Minas era como se fosse um paciente na UTI, quase que desenganado, e hoje é um paciente que já anda no corredor do hospital. Mas o que nós queremos é ser um atleta olímpico. Então nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas nós estamos na direção correta. E temos melhorado constantemente. Isso é que é o importante. Milagre não existe. Você consertar um estado do tamanho de Minas, com aquela situação gravíssima, em 2 anos, em 5 anos. É trabalho talvez para mais 10 anos ainda, mas Minas tem futuro se essa disciplina continuar. Nós conseguimos, ter nos últimos 3 anos um pequeno superávit, apesar da previsão da lei orçamentária de déficit. A gente passa o ano todo apertando as contas para fazer com que ela caiba dentro da previsão orçamentária, do que a gente está arrecadando, e aí muito importante a decisão do governador de não focar em aumentar imposto. Nós não aumentamos nenhum tributo ao longo desse período, focar em melhorar a condição de produção da economia, gerando mais emprego, a gente tem mais riqueza circulando. Minas hoje comemora a situação de estado com menor índice de desemprego do Sudeste, situação de pleno emprego considerada assim pelo governo federal, e na trajetória de leitura histórica de desemprego, o desemprego nunca foi tão baixo em Minas Gerais quanto ele é hoje em toda a série histórica de medida de desemprego no Brasil. Então, uma parte considerável da decisão do governo é não mexer na linha de aumento de arrecadação por aumento de impostos, mas ir equilibrando a conta pela lógica de melhorar a condição econômica que está acontecendo efetivamente. Agora deixa eu lhes perguntar sobre regime de recuperação fiscal, mais especificamente sobre o PROPAG no Congresso Nacional. Estava olhando aqui, recuperando umas postagens do senhor vice-governador, e lá no começo de julho tinha uma perspectiva, olha, chegou o projeto ao Senado, estamos com um olhar positivo, Minas está esperando que as coisas andem em bom caminho. A última postagem do senhor que tratava disso era, aprovou, mas não resolveu exatamente o problema que tínhamos. O que mudou nesse cenário? O que os senhores viram da aprovação, da maneira como foi no Senado, até ágil, diante do que podia se esperar para os problemas que o Senado tem para resolver recentemente, mas não está de bom tamanho? O que está faltando ainda para ser uma proposta ajustada aos interesses e às necessidades de Minas? Eu acho, governador, se me permite, Guilherme, que a proposta está dentro daquilo que nós esperávamos. Poderia ser melhor? Essencialmente, sim, em 2 pontos. Ela não trata do passado. E nós hoje temos uma dívida de 160 bilhões de reais que começou com 16 bilhões. Se ninguém pegou empréstimo nesse meio do caminho, é sinal de que o juro estava errado, né, gente? Não tem condição esse juro de agiotagem que foi praticado contra os estados pelo governo federal. Mas o que é uma decisão política, inclusive uma exigência do governo federal, que a gente não mexesse no passado. Segunda coisa, a gente não vai conseguir ter aquele desconto para cada R$1 de federalização, 50 centavos de desconto que tinha sido discutido inicialmente. Ok, superados esses 2 pontos, o texto está sim dentro daquilo que a gente esperava. Ele é sim capaz de nos colocar nessa trajetória que o governador insistiu aqui agora mesmo, que é uma trajetória de recuperação do equilíbrio econômico de Minas Gerais. Nossa preocupação é o timing de tramitação agora na Câmara, porque a expectativa é que durante o período eleitoral não haja condição
tramitação, de discussão desse tema dentro da Câmara. Ele estava muito maduro no Senado, mas lá dentro da Câmara ele ainda é novidade, começando essa semana. E nós temos um prazo até dia 28, agora faltam 9 dias, para que a gente ou aprove uma alternativa ou vote aqui em Minas Gerais o antigo regime de recuperação fiscal. Nós estamos buscando, junto ao ministro Nunes Marques, uma audiência de conciliação com a União. Nossa sugestão até o ministro é que também sejam chamados Senado, Câmara e Assembleia Legislativa, para que a gente possa aguardar a votação do Propag antes de obrigar a nossa Assembleia a votar um tema que vai morrer se o Propag for aprovado. As pessoas às vezes não entendem por que eu fico tão aflito de obrigar os deputados a votar o RRF se não faz diferença, né? Por que não vota se não faz diferença? Porque para que eu vou gerar o desgaste para os deputados de votar um projeto se esse projeto morre na sequência com a aprovação do Propag e se eu já estou pagando a minha dívida? Eu só não vou render aqui não, mas eu fico bravo quando eu vejo alguém falando: Minas Gerais está buscando suspensão do pagamento da dívida. Minas Gerais já está pagando a dívida, nós já pagamos 2 bilhões de reais esse ano da dívida, nós já pagamos mais de 5 bilhões se a gente contar esse segundo mandato do governador. O que nós estamos querendo é só adiar a votação na Assembleia. Nós já estamos pagando como se estivéssemos no regime de recuperação fiscal, porque foi assim que o STF determinou que a gente fizesse e é assim que a gente gostaria de continuar fazendo até que o Propag seja analisado lá na Câmara. Mas acho que está em bom tamanho, viu? Respondendo a sua pergunta diretamente, se for aprovado desse jeito, não resolve a injustiça histórica praticada contra Minas Gerais, mas nos coloca na condição de devolver as contas para o trídio.